Você sabe, é uma situação bastante divulgada, a condenação do Robinho, jogador de futebol, por crime de estupro a 9 anos de prisão lá na Itália, pela justiça italiana, enfim. E agora está sendo pedida ao governo brasileiro a extradição do Robinho, para que ele vá para lá cumprir a pena. E muita gente se pergunta, e me pergunta também, se isso é possível. É possível que o Robinho seja extraditado para cumprir essa pena de prisão lá na Itália? E a resposta é sim, é possível sim. E é bem possível, diga-se de passagem. Infelizmente para ele. Veja, o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal prevê o seguinte, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, blá, 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 blá. Então, em regra, brasileiros natos não podem ser extraditados. Essa é a regra geral prevista na Constituição Federal. Só que existem aí alguns detalhes, né? Existem alguns bois nessa linha, no caso Robinho. A mesma Constituição Federal, mais à frente, no artigo 12, ao falar sobre a nacionalidade, ela prevê o seguinte, parágrafo 4º, inciso 2º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Eu me lembro como se fosse hoje, das aulas de Direito Constitucional na faculdade, o professor Hélio Veiga falando assim, o Brasil é um país ciumento. O Brasil não aceita de maneira tranquila que brasileiros natos adquiram uma segunda nacionalidade, salvo raríssimas exceções especialíssimas que estão aqui no mesmo artigo 4º, né? E o Robinho, ele adquiriu uma segunda nacionalidade, a nacionalidade espanhola, quando ele foi jogar no Real Madrid. Ele chegou lá no Real Madrid, a La Liga, que é a Liga Espanhola, prevê um limite de estrangeiros no elenco de cada clube, e o Real Madrid chegou para o Robinho e falou assim, olha, adquira a nacionalidade espanhola, porque aí você facilita o nosso lado, porque você adquirindo a nacionalidade espanhola, a gente pode contratar mais um estrangeiro para integrar o clube, e aí você adianta o nosso lado, aí o Robinho aceitou. E ele, na época, adquiriu a nacionalidade espanhola. Isso aconteceu agora também com o Vinícius Júnior, ex-jogador do Flamengo, que estava no Real Madrid. Aconteceu a mesma coisa quando ele chegou. O clube foi lá, fez esse pedido para ele e ele aceitou adquirir a nacionalidade espanhola. Então, veja, é possível que o Robinho tenha declarada a perda da sua nacionalidade e, em consequência, perca essa garantia da não extradição aos brasileiros natos e possa ser extraditado para cumprir a pena lá na Itália. Existem teses defensivas? Sim, existem. Né? O próprio artigo 2º diz assim, salvo nos casos, primeiro, a linha A, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, nesse caso, não perde a nacionalidade brasileira, por exemplo, se você tem um pai estrangeiro, né? A linha B, a segunda exceção, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então essa é uma tese defensiva que o Robinho pode usar, falar, não, mas veja só, eu fui obrigado, porque se eu não fizesse isso, não seria permitido que eu continuasse no território espanhol, não seria permitido que eu exercesse direitos civis, mas é uma tese de defesa frágil, porque não era esse o caso. Não havia uma lei espanhola que impusesse a nacionalidade dele para que ele exercesse direitos civis ou permanecesse em território espanhol, não era essa a situação. O que havia era uma norma administrativa privada, de direito privado, da La Liga, e que não impediria ele de jogar no clube, impediria o clube de contratar mais estrangeiros pela cota limite. Então, enfim, não se encaixa aqui, mas é uma tese defensiva que dá para ser alegada, vai que o Robinho tem alguma prova do contrário, né? Enfim, se colar, colou. Como que funciona? Qual que é o procedimento para isso? O Ministério Público italiano, a própria Justiça italiana,
podem pedir a extradição e podem pedir a perda da nacionalidade brasileira do Robinho, tanto à Justiça brasileira, ao Poder Judiciário, como ao Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, né? Existe um outro complicador aí, que é um complicador político, porque o Robinho, quando essa batata começou a assar, ele meio que se agarrou na figura do presidente Bolsonaro. Então ele começou a se declarar abertamente bolsonarista e tal, não sei o quê, porque ele sabe que ele pode precisar, que ele poderia precisar de, abre aspas, um favor do Poder Executivo do Brasil para aliviar o lado dele agora, né? Só que aí, enfim, é complicado, é uma situação complicada para o Poder Executivo, né? Porque o Poder Executivo tem a obrigação, tem a responsabilidade de zelar, né, pelas boas relações diplomáticas com os estados estrangeiros, no caso aqui a Itália. E, portanto, enfim, é complicada a situação, né? Uma coisa que pode ser feita, politicamente falando, é oferecer alguma coisa em troca. Recusar a extradição do Robinho, mas oferecer alguma coisa em troca. Por exemplo, homologar de uma vez a sentença estrangeira no STJ aqui no Brasil, para que o Robinho possa cumprir a pena aqui em território nacional, sem que precise ser extraditado para a Itália, mas pelo menos a Itália estaria vendo, né, a aplicação da pena aqui em território brasileiro. É uma situação complicada, mas a resposta é sim, o Robinho pode sim ser extraditado para território italiano para cumprir essa pena lá, por conta dessas disposições. O crime foi cometido após a aquisição da segunda nacionalidade, então ele acabaria caindo nessa vala. Mas muita gente pode se perguntar ainda assim, mas se for declarada a perda da nacionalidade dele, só vai acontecer agora, depois da condenação, então vai retroagir? Vai. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, eu não tenho aqui o número do caso, eu vou procurar saber e coloco na referência aqui na descrição do vídeo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que quando ocorre a declaração da perda da nacionalidade, essa declaração, os efeitos dela retroagem até o ato que ensejou a perda da nacionalidade. Ou seja, no caso do Robinho, a declaração aconteceria agora, mas a data da perda seria a data da aquisição da nacionalidade espanhola, lá em 2005, sei lá, entendeu? Então ele acabaria tomando na cabeça nessa situação. Mas enfim, vamos acompanhar aí os desdobramentos do caso, mas didaticamente falando, tecnicamente falando, juridicamente falando, esses são os fatos aí que estão sobre a mesa para serem decididos. Espero que tenha ficado claro para você. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.